Meu metabolismo está quebrado. Essa é uma das frases que mais escuto no meu consultório. E na maioria das vezes, ela não é verdade. O seu metabolismo ele está, na verdade, adaptado. E entender essa diferença muda completamente a estratégia. Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções, e nesse canal eu te ajudo a tratar causa que trava o seu emagrecimento e adoece o seu coração. E se você não é inscrito no canal, faça isso agora. Essa é uma forma de você nos ajudar. É gratuito e aqui você recebe informações seguras. E aproveita, ative as notificações, comenta aqui embaixo todas as suas dúvidas. Primeiro precisamos entender que com o envelhecimento é natural o metabolismo reduzir. E isso acontece de forma progressiva. E quando você faz dieta, isso pode até piorar. Quando você entra em um ciclo de déficit calórico, o corpo ele entende uma coisa: há menos energia disponível e o organismo ele é programado para sobreviver, não para ficar definido. Então, ele faz ajustes. E isso se chama termogênese adaptativa. Basicamente, é o corpo começando a economizar energia. E isso acontece de duas formas principais, e é importante você entender isso. A primeira, e essa tem um impacto muito importante, é o que nós chamamos de NEAT, No Exercise Active Thermogenesis, ou seja, o gasto calórico do movimento inconsciente. Por exemplo, mexer o pé, mudar a postura, andar mais rápido, gesticular, levantar-se da cadeira, ficar inquieto. Quando você entra em dieta, você reduz esses movimentos sem perceber. E essa redução ela pode representar, pasmem, gente, de 200 a 300 quilocalorias por dia. E isso é um gasto enorme. Às vezes você acha que está em déficit, mas o seu corpo reduziu o gasto. Mas o seu corpo reduziu o gasto suficiente para neutralizar parte dele. E você não percebe, mas anda menos, fica mais tempo sentado, se movimenta menos. O metabolismo não quebrou. Você só está gastando menos energia. Segundo, a parte metabólica real. Existe também uma pequena redução metabólica verdadeira, de 50 a 100 quilocalorias por dia, que está relacionado à redução do sistema nervoso simpático, a pequena queda na produção hormonal, ajustes também na eficiência metabólica. E em casos, por exemplo, de hipotireoidismo clínico, uma deficiência aqui da glândula tireoide, essa queda pode ser bem expressiva. Mas para a maioria das pessoas, de bem provável que para você, o maior impacto não é a tireoide, é o comportamento inconsciente. Eu tenho certeza que você não sabia disso. E qual o padrão real do emagrecimento, doutor? Bom, as pessoas elas esperam que o emagrecimento seja assim, linha reta para baixo. Mas o padrão real é assim, ó, subida, estagnação. Como escadas com patamares. E o platô, gente, não é um fracasso. O platô é aquele momento em que você estabiliza e para de perder peso. É o corpo atingindo um novo ponto de equilíbrio. Ou seja, atingindo o que nós chamamos de homeostase. É o seu organismo dizendo, ok, esse é o novo normal. E toda vez que você perde gordura, e os patamares ficam mais longos. Isso é fisiologia, isso não é sabotagem. Agora, qual o erro mais comum no platô? O que a maioria das pessoas fazem quando atinge o platô? Cortam mais comida, aumentam o cardio, entram em desespero, e isso piora o cenário, porque aumenta a fadiga, aumenta a perda muscular, reduz ainda mais o NEAT,
eleva o estresse e quanto mais músculo você perde, menor é o seu metabolismo de repouso. Aí você cria, sem dúvida, uma dificuldade real. Doutor, então qual é a estratégia mais eficaz e mais inteligente? Bom, em vez de entrar em pânico, faça o seguinte. Primeiro, reavalie a sua adesão real. Às vezes o problema é consistência, não o seu metabolismo. 2, garanta proteína adequada de 1,6 a 2,2 quilogramas por dia. Isso preserva a massa magra. 3, mantenha o treino de força sem estímulos extras. O corpo, ele elimina músculo. 4, implemente pausas estratégicas. Após 4 ou 8 semanas em déficit calórico contínuo, o corpo ele começa a economizar energia. Ele vai reduzir o NEAT, ele vai aumentar a fome, ele vai elevar a fadiga. Essa pausa estratégica consiste em passar esses 7, 14 dias, ou talvez um pouco mais, com calorias em manutenção, sem exageros. Não é o dia do lixo, tá? É manter o peso estável temporariamente. E os benefícios dessa estratégia, sabe quais são? Reduz a fadiga física e mental, melhora o desempenho no treino, pode aumentar o gasto espontâneo, que é o NEAT, facilita a adesão a longo prazo. Depois disso, o déficit pode ser retornado com mais eficiência. Você não pode perder músculos em hipótese nenhuma. Quem preserva músculo sofre menos e você precisa entender isso. Isso é fundamental. Quando você preserva massa magra usando essas estratégias, o seu gasto energético se mantém mais alto. O seu apetite pós-dieta é mais estável. O reganho é menor. E existe até um fenômeno que nós chamamos de engorda colateral. Quando alguém perde muito músculo durante a dieta, o corpo aumenta a fome. E de forma, gente, olha, agressiva, buscando recuperar o que foi perdido. Agora, quando o músculo é preservado, este efeito é muito menor. E a conclusão de tudo isso é a seguinte: o seu metabolismo raramente está quebrado, ele está adaptado. Gente, platô não significa falha, significa ajuste. O problema não é o seu corpo, é a estratégia que está errada. O emagrecimento não é cortar cada vez mais, é preservar músculo, controlar o déficit, manter o movimento, respeitar as adaptações. Quando você entende isso, você para de lutar contra o seu próprio corpo e começa a trabalhar com ele. Lembrando que todas essas estratégias não resolvem a raiz, ou seja, o problema central do vício em comida. Para saber mais sobre esses e outros temas, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, em especial as suas amigas que estão na menopausa, que eu tenho certeza que isso vai ajudá-las muito.